Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura de alguns versículos da palavra no Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 19. A Bíblia diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Por favor, tomem assentos. Queridos irmãos, graças a Deus, porque estamos aqui nesta noite, retornando às nossas atividades dos domingos. E como é bom poder estar reunido, adorando a Deus na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Graças a Deus por esta vitória, graças a Deus por esta dádiva. É uma bênção de Deus para as nossas vidas. Nós temos lido um texto da palavra de Deus bastante conhecido de todos nós, que nos fala sobre a história da salvação de um homem. Mas o pano de fundo dessa história era a ida de Jesus para Jerusalém para ser crucificado. E nós observamos que o interesse de Jesus em todo o seu ministério, desde os primeiros momentos, quando ele ficou perdido dos seus pais temporariamente, quando os seus pais o encontraram, ele disse: Não sabias que me convém cuidar dos negócios de meu pai? E os negócios do pai não eram outros, senão cuidar da salvação dos perdidos através da vida de Jesus. E nesse texto sagrado que nós temos lido, Jesus vai subindo para Jerusalém. E antes de chegar a Jerusalém, ele havia avisado aos seus discípulos, antes dessa história, ele havia dito para os seus discípulos o que iria acontecer. Nós vamos subir a Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, vai acontecer aquilo que já foi dito pelos profetas, e que vocês sabem: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, e ele morrerá, mas ressuscitará. E continuou a sua subida. E subindo a Jerusalém, ele passa por Jericó. E quando passa por Jericó, ele encontra-se com Zaqueu, porque Zaqueu o procurou para vê-lo. O texto sagrado diz que Zaqueu desejava encontrar com Jesus. Certamente Zaqueu já tinha ouvido falar a respeito dos milagres de Jesus, a respeito dos feitos de Jesus, e interessava-lhe encontrá-lo para também entregar sua vida para Jesus. E nós observamos várias lições preciosas nesse texto sagrado, e eu quero apenas citar algumas das lições importantes desse texto sagrado. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que o cuidado de Jesus ao vir ao mundo foi sempre cuidado, foi sempre preocupado, foi sempre
destinado, ele teve sempre a visão do Pai de que ele tinha vindo a esse mundo para salvar os perdidos. Ele não veio ao mundo para buscar salvos, ele veio ao mundo para salvar os perdidos. Naquele primeiro momento, Jesus declara isso na casa de Zaqueu, depois de quase que cumprido integralmente o seu ministério terreno. Ele diz que hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então o trabalho principal, a missão principal de Jesus ao vir ao mundo foi salvar os perdidos. A principal missão de Jesus ao morrer na cruz do Calvário foi para salvar aqueles que estavam perdidos. E ainda hoje, a principal missão de Jesus, que é expressada, que é manifestada agora, através da palavra de Deus, pela vida da igreja, é também salvar os perdidos. Outra lição que nós aprendemos nesse texto sagrado é que Jesus se preocupa com todos os tipos de pessoas. Zaqueu era um homem desprezado pela sua sociedade. Zaqueu era um homem que trabalhava, tinha uma profissão que naquela época era uma profissão considerada profissão de ladrões, porque Zaqueu, de fato, ele ao exercer a sua profissão, o seu trabalho de coletor de impostos, de cobrador de impostos, ele cobrava mais do que devia cobrar, e então a sociedade o renegava, a sociedade o deixava de lado, a sociedade tinha raiva dele. E nós podemos observar que não apenas naqueles tempos havia muita insatisfação por causa dos impostos que eram pagos aos governantes, mas em outros tempos também. Então os cobradores de impostos, eles eram renegados porque, apesar de eles não serem as autoridades principais que recebiam os impostos, mas eram eles que cobravam, e ao cobrarem, eles cobravam também para eles, ou seja, eles eram corruptos, eles eram perdidos, desprezados pela sociedade. Mas aí quando Jesus vai passando por Jericó, Jesus não podia passar por Jericó sem dar uma demonstração de que ele não rejeita ninguém. O Senhor Jesus não rejeita ninguém. Por isso ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu era um perdido. Zaqueu para a sociedade era mais perdido do que outros, mas não era bem assim para Jesus. É tanto que Jesus resolve entrar em sua casa e jantar com ele. Queridos irmãos, aprendemos então desse texto sagrado que Jesus quer salvar a todos, que Jesus quer libertar a todos. E observando na palavra de Deus, nós temos no mesmo Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, 3 parábolas que nos falam a respeito da salvação. O Senhor Jesus fala nesse texto sagrado de São Lucas, capítulo 15, primeiro de uma parábola das dracmas perdidas. Jesus fala desta parábola da dracma perdida, fala da parábola da ovelha perdida e fala da parábola do filho pródigo. 3 seres, 3 coisas que se haviam perdido. E ele fala para mostrar para a humanidade que ele tinha interesse em salvar. Em todas as 3 ocasiões, Jesus, no final dessas parábolas, ele diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então observamos nessas parábolas, a missão de Jesus era salvar, a missão de Jesus era conduzir os homens para Deus, a missão de Jesus era levar os homens que haviam virado as costas para Deus, de volta para o Senhor, para que através deste retorno ao Senhor, os homens pudessem se encontrar com a salvação, pudessem encontrar a vida eterna. E nessas parábolas, nessas 3 parábolas, nós observamos aí algumas coisas muito interessantes. Aprendemos que
é da máxima importância, ou o Senhor Jesus dá muita importância para a salvação dos perdidos. Jesus dá muita importância ao grande desejo que há no coração do Pai Celestial em salvar os perdidos. Porque quando Jesus foi enviado pelo Pai, o Pai demonstra o seu amor pela salvação dos perdidos, ao ponto de Jesus declarar no versículo que algumas pessoas dizem que é o centro das Escrituras, que é o versículo mais importante da Bíblia, o versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos irmãos, o Senhor quer continuar salvando os perdidos. Ele se interessa pelos perdidos, pela salvação dos perdidos. E as pessoas que ainda estão perdidas hoje, sem salvação, são responsabilidade nossa, são responsabilidade da igreja. A igreja prega, a igreja ensina, a igreja ora, a igreja vai ao encontro dos perdidos com o evangelho, com as boas novas de Jesus Cristo, para dizer à humanidade que somente em Jesus Cristo há salvação. Então Jesus declara nessas parábolas coisas magníficas que nós vamos dizer ainda mais alguma daqui a instantes. Em segundo lugar, o Senhor Deus, Ele se regozija. Nós observamos, como eu já disse, que o Senhor diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Observamos nesse ensino da palavra de Deus, nesse texto da palavra de Deus, que há regozijo, há festa no céu, quando uma pessoa se entrega para Jesus. Lá na casa de Zaqueu, Zaqueu se entrega para Jesus, há gozo no céu diante do Pai, diante dos seus santos anjos. Apesar de algumas pessoas estarem ou começarem a censurar Jesus, porque ele entrara na casa de um homem pecador, mas no céu estava havendo alegria. Não importa quem seja a pessoa, seja ela renegada, seja ela um miserável, seja ela quem for, quando você leva a palavra de Deus, quando esta pessoa entrega a sua vida para Jesus, há alegria diante de Deus, e deve também haver alegria na vida da igreja. A igreja é o único organismo da terra que pode proporcionar alegria no céu, à medida que as pessoas vão recebendo Jesus como Salvador das suas vidas. Eu e você podemos alegrar o coração de Deus quando falamos de Jesus, e essa pessoa aceita a Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Não importa qual é o pecador, se ele é grande ou se ele é pequeno, há alegria diante de Deus. Eu vou ler alguns versículos desta parábola, ou destas parábolas, para que nós possamos comprovar melhor aquilo que nós estamos dizendo. Observe primeiramente aí no capítulo 15 de Lucas, versículo 4, diz a palavra do Senhor nos diz desta maneira. Lucas 15 e versículo 4: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Observe aí que há alegria diante de Deus, é interesse de Deus. Versículo 8: ou qual a mulher que tendo uma dracma, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Versículo 20:
e levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É assim que acontece no coração de Deus, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Mas infelizmente hoje nós estamos vivendo uma época de endurecimento espiritual, uma época em que as pessoas parecem que não têm mais alegria em ver outras pessoas se rendendo a Cristo. Existem hoje até crentes que desejam que as pessoas morram e vão para o inferno, de tão ruim que é a pessoa. Eu queria que ela morresse logo e fosse logo para o inferno, mas não é isso que acontece no coração de Deus. No coração de Deus está o grande desejo de que todos os homens sejam salvos, de que todos os perdidos sejam salvos. Nós aprendemos também nessas parábolas, nessas 3 parábolas, a parábola da dracma, da ovelha e do filho pródigo, que nenhum trabalho, nenhum labor que a igreja possa dispensar em busca das almas é grande demais, é sacrifício demais, é tão insuportável que a igreja não possa fazer. No caso da ovelha perdida, o pastor chegou no rebanho e não encontrou, ou no fim da tarde foi colocar as suas ovelhas para o redil e não encontrou as 100 ovelhas, encontrou apenas 99, então ele deixa as 99 em segurança e vai atrás de apenas uma, porque o Senhor, queridos irmãos, Ele não salva por rebanho inteiro, Ele salva por pessoa, Ele não salva por um grupo de pessoas, Ele salva o indivíduo, Ele salva cada um de nós, e à medida que Ele salva cada um de nós, Ele vai acrescentando o reino de Deus através das vidas que você ajuda a encontrar o Senhor Jesus Cristo. A mulher que perdeu a dracma começou uma faxina geral na sua casa, tirou tudo do lugar para encontrar a sua dracma, para ver onde é que ela havia caído, para ver onde ela estava. Desarrumou, pegou a vassoura, o espanador e foi limpar até encontrar a sua dracma. Isso fala da necessidade que nós temos de ir à luta, de ir ao trabalho, através da oração, através da pregação, através do ensino da palavra de Deus, em busca dos perdidos, porque este é o mandamento primordial para ainda a existência da igreja na terra. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O filho pródigo sai da casa do seu pai, e depois de algum tempo seu pai continua esperando. Por todos os dias em que ele esteve fora, o pai esteve esperando pela sua volta. E quando o pai avista ao longe uma figura parecendo uma pessoa, apesar da aparência maltratada, ele percebe: aquele é o meu filho, e sai correndo ao encontro. E somente depois de abraçá-lo e beijá-lo, o seu coração de pai se acalma, porque o seu filho estava morto e havia revivido. O seu filho tinha se perdido e agora estava de volta à casa. Assim é ainda hoje. O coração de Deus está interessado em que muitas outras vidas venham a Ele, entreguem-se a Ele para receberem a vida eterna, para receberem a salvação. São lições importantes que nós encontramos nesses textos da palavra de Deus,
Mas outras lições importantes que nós encontramos na palavra de Deus, pelo menos duas coisas quero destacar. O homem só se perde por falta do conhecimento que ele precisaria ter da importância da vida eterna para ele, para a sua vida. O homem só se perde porque não sabe o valor que a sua alma tem diante de Deus, que a sua alma tem para Deus. Então ele resolve sair, ele resolve ir embora. Observe que uma dracma era valiosa, uma vida é valiosa, uma ovelha era valiosa, uma vida é valiosa, um filho perdido era valioso, um filho de Deus perdido é valioso para Deus e Ele quer chamá-lo de volta. Quando Moisés ia rumo à terra prometida, ele reúne a nação de Israel. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, versículo 20, ele fala ao povo a lei do Senhor, ele pronuncia ao povo a lei do Senhor, e diz ao povo que o povo deveria escolher a vida. O povo tinha duas escolhas a fazer: a vida ou a morte. A vida para Moisés naquele momento estava na lei, na palavra de Deus, na direção de Deus, estava no amar a Deus, que apontava para Jesus Cristo, o nosso Salvador. A morte estava no abandonar a Deus. Então Moisés diz: escolhe hoje a vida para que vivas. E quando Jesus veio, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a vida, e o homem só se perde por não querer a vida, por rejeitar a vida que está em Jesus Cristo. Ele é a vida. Jesus veio salvar, Jesus veio dar a vida, e somente Ele pode dar a vida. Se alguém aqui entre nós ainda não tem vida eterna, ainda não tem salvação, você precisa escolher hoje a vida para que você possa viver, assim como Zaqueu fez. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende dos seus pecados. Zaqueu diz: Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho tirado alguma coisa de alguém, se eu tenho roubado alguma coisa de alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, eu quero devolver aquilo que não é meu, eu quero ficar só com o que é meu. Jesus então diz para ele: hoje veio a salvação a esta casa, e hoje também pode haver salvação na sua casa, salvação na sua vida. O importante para nós que somos pais, para as mães, para aqueles que têm a responsabilidade de conduzir a família, é que a sua vida, a sua aceitação a Jesus, daquilo que você fará com a vida que Deus te deu, vai depender o futuro da tua família, vai depender o futuro dos teus filhos, o futuro dos teus netos, o futuro dos teus vizinhos, o futuro de outras pessoas. Então vem para a vida, recebe a vida que está em Jesus Cristo, aceita a vida que está em Jesus Cristo, recebe a salvação que só Jesus Cristo pode oferecer, porque somente nele a vida é eterna, somente nele a salvação. Então, recapitulando, o homem só se perde por escolher se perder, por escolher ficar longe de Deus, e ele faz esta escolha às vezes inconsciente, como no caso da ovelha. A ovelha, ela fez uma escolha, ela resolveu sair do redil, mas ela fez aquela escolha instintivamente, ela não teve inteligência, ou não usou a inteligência para fazer aquela escolha, foi uma escolha instintiva.
e aí daqui a pouco ela já estava longe do redil, perdida, caída no abismo. Mas foi um caminho que ela tomou, mas o homem não, o homem é diferente. No filho pródigo nós aprendemos que o homem escolhe aquilo que ele quer. O filho pródigo resolveu achar que não estava bom na casa do pai, resolveu que queria mudar de vida, resolveu que queria coisas diferentes, resolveu que queria novidades. Então disse para o pai: me dá parte da fazenda que me pertence, os bens que são meus, que eu quero ir embora. Ele fez uma escolha de sair da casa do pai, ele fez uma escolha de distanciar-se do pai, que aqui na parábola representa Deus, e o filho representa a humanidade. Mas lá na frente, depois que ele se acha em grande aflição, em grande angústia, ele cai em si e reconhece que a sua escolha tinha sido feita erradamente. Se este é o seu caso, ainda há tempo de você voltar. Escolha nesta noite voltar-se para Jesus, escolha nesta noite voltar-se para Deus, escolha nesta noite render-se ao senhorio de Cristo, entregando a sua vida e convidando-o para salvar a sua alma. O homem só se perde se ele escolher se perder, se ele escolher ficar longe de Deus, porque ainda hoje Jesus se apresenta a nós como o único Salvador, como o único que pode perdoar os nossos pecados, como o único que pode nos dar garantia e certeza de vida eterna. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho apenas que entregar a minha vida para Ele. Eu tenho que deixar que Ele entre na minha vida. Eu tenho que permitir que Ele mude a minha vida. Eu tenho que confessar a Ele os meus pecados. Ele vai perdoar os pecados. Ele vai fazer uma limpeza. Ele vai transformar e vai fazer da velha vida uma nova criatura. Pois a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meus queridos irmãos, Jesus veio buscar e salvar a todos. Portanto, eu vou já finalizar esta palavra, mas antes de finalizar quero dizer: não rejeite ninguém, não despreze ninguém, não imagine que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Não, nós somos iguais, diante de Deus nós somos iguais. O Senhor quer salvar o mais vil e miserável pecador, assim como Ele salvou a sua alma, assim como Ele salvou a sua vida. Você que me ouve aqui neste templo, ou você que vai ouvir esta mensagem através desse vídeo em um outro momento, não importa, Jesus salva a sua alma, Jesus transforma a sua vida, Ele quer mudar a sua vida. Vamos ficar em pé por um instante, meus irmãos, por favor, e eu vou começar a encerrar esta palavra. Hoje veio salvação a esta casa, este lugar, é um lugar de salvação, e graças a Deus porque estamos aqui nesta noite. Você que vai assistir esse vídeo em algum momento, venha nos visitar, venha ouvir a palavra de Deus neste local, aqui em nosso templo sede, na Avenida Dorval Camilo 460, aqui não há perigo de contaminação, o espaço é grande, como os irmãos estão vendo, o espaço é para mais de 1.300 pessoas, na lotação normal. Então você não corre risco em compartilhar conosco, envia ao nosso templo para juntos adorarmos e servirmos a Deus.